Os empresários brasileiros estão levantando uma preocupação com o ajuste fiscal do governo Lula. O governo Lula acabou anunciando as mudanças nas metas das contas públicas para 2025, para 2026. Como que a meta era antes e como que ela ficou agora com essa atualização? Bom, a gente tinha uma meta de superávit de 0,5% do PIB para 2025, o governo já reduziu para zero. Em 2024, eles mantêm, martelando que vai ser zero também. E para 2026 era um superávit de 1%, eles reduziram para 0,25%. Sobre a meta de 2024 e de 2025, o governo Lula, como você acabou de ver, manteve a promessa de superávit zero, né? Ou seja, vai arrecadar isso daqui, vai gastar, isso daqui vai ficar no 0 a 0. No entanto, o que o governo vem prometendo por aí é muito diferente do que o mercado realmente acredita que vai acontecer. Isso que eu estou mostrando na tela é o prisma fiscal. O Ministério da Fazenda, capitaneado pelo Fernando Haddad, pergunta para as instituições financeiras o que eles acreditam que será o resultado primário do governo, ou seja, receitas menos despesas para este ano de 2024. Aqui você está vendo a mediana. O que é mediana, caso você não se lembre das épocas de ensino médio nas aulas de matemática? Você vai colocar o palpite de todas as instituições financeiras e vai selecionar exatamente aquela linha do meio. Isso é mediana, é diferente da média, que você vai somar todos os palpites e dividir pelo número total ali dos participantes da pesquisa. Portanto, a mediana foi de déficit de 82 bilhões de reais para esse ano de 2024, que o governo está prometendo déficit zero. E para 2025, a mediana foi de um déficit de 86 bilhões de reais. Então, quando você olha o quanto que o mercado está projetando de resultado fiscal para esse ano de 2024 e também para o ano de 2025, você vê que tem uma diferença muito grande entre o que o governo está prometendo. Afinal de contas, o governo está falando que será déficit zero. E esses números que você viu se referem exclusivamente ao resultado primário, ou seja, tudo aquilo que o governo arrecada e tudo aquilo que o governo gasta, sem colocar na conta os juros da dívida pública brasileira. Eu considero este modo de você analisar as finanças do país um pouco problemático, porque é a mesma coisa que você na sua casa computar tudo que a família ganhou, você e a sua esposa juntam os salários, tudo que vocês gastaram e não vão contabilizar os juros dos empréstimos que você tem. Isso não é realista. E é a mesma coisa que acontece quando você não coloca os juros. Para ficar mais realista, a gente utiliza o resultado nominal do governo. E aqui sim está computado os juros. Para este ano de 2024, o mercado está esperando um déficit, somando os juros, de 635 bilhões de reais. E para 2025 seria 617 bilhões de reais. Os empresários brasileiros já ligaram as suas anteninhas farejadoras de perigo e identificaram que as contas do governo estão indo para um caminho que é muito perigoso. As promessas do governo Lula é de déficit zero, mas ninguém mais acredita nelas, né? O presidente da Multilaser falou que se as contas do governo não fecham, a consequência é uma combinação de aumento da dívida pública, impressão de moeda e inflação. E prosseguiu dizendo que ele está vendo com grande preocupação esse viés gastador, perdulário e descompromissado das contas públicas. Esse quadro ele é agravado pela forma como o governo tem tentado fechar parte do buraco via aumento de impostos. Outro que se manifestou foi o banqueiro Ricardo Lacerda, da BR Partners. Ou o presidente Lula abraça de fato a causa fiscal, ou correrá o risco de ver uma economia medíocre na segunda metade deste mandato. O presidente da Natura, o Fábio Barbosa, mencionou que o déficit fiscal não é um caminho sustentável para gerar crescimento e prosperidade, porque se assim fosse,
não haveria por que termos países pobres. Não foi por falta de aviso. A política econômica da esquerda é de aumento de gastos públicos. Historicamente, a esquerda brasileira sempre buscou a interferência do Estado na esfera econômica, seja através das estatais, seja através de mais regras, normas, leis, burocracias, e especificamente em relação às contas públicas, o dogma central da esquerda brasileira sempre foi de que gastos públicos é vida. Então, todos os efeitos colaterais que estão começando a aparecer agora têm causas bem conhecidas. Se o PT escrever um livro sagrado com os dogmas do partido, você vai encontrar lá uma lei sacrossanta que dirá o seguinte: quanto mais gastos públicos, maior o crescimento da economia do país. Realmente, quando você abre os cofres e gasta como se não houvesse amanhã, acontece sim um aquecimento econômico. E não apenas no Brasil, mas em qualquer país do mundo. A questão é que ele dura por pouco tempo. É igual você comer pizza e tomar Coca-Cola todo dia no seu jantar. É muito gostoso no curto prazo, é saboroso, delicioso. Seu cérebro vai ter uma série de estímulos prazerosos, mas no longo prazo, o que acontece com uma pessoa que janta todo dia pizza com Coca-Cola? Colesterol alto, diabetes, insônia, problemas estomacais, letargia, aumento de gordura corporal. É a mesma coisa aqui nos gastos do governo. No curto prazo, realmente aquece, estimula a economia. Acontece que os efeitos no longo prazo não são nada bons. Eu vou te mostrar quais são eles. 2016, governo Dilma já causou prejuízo de 1 trilhão e 600 bilhões de reais ao país. A maior recessão já registrada na economia, a maior dívida pública de todos os tempos e a maior quantia já paga em juros. Eis os efeitos de Dilma. Março de 2021. Economia brasileira teve a pior década em 120 anos, no período de 2011 a 2020, como você está vendo aqui no gráfico. Realmente, o futuro brasileiro é repleto dos mesmos erros cometidos no passado. Isso significa que o Brasil vai quebrar? Quando um país ele fica muito tempo comendo pizza e tomando Coca-Cola no jantar, pior vai ser as consequências para a saúde financeira da economia daquele país. E diferentemente de uma empresa que fecha as portas quando quebra, um país ele não fecha as suas portas, mas a população sofre e muito. A Venezuela e a Argentina são dois bons exemplos de países aqui do nosso ladinho que jantavam pizza e tomavam Coca-Cola todos os dias à noite. Esses países, eles fecharam as portas como uma empresa? Não. Se você quiser ir para a Argentina, se quiser ir para a Venezuela, você pode ir visitar. Agora, a pergunta fundamental é: como é a vida das pessoas comuns em ambos esses países? E falando em economia, como que são os juros, a inflação, o crescimento econômico e a prosperidade econômica dos cidadãos comuns na Argentina e na Venezuela? E as empresas, como que elas são nesses países, entende? Então, quando a gente fala em quebrar, não significa que o país deixa de existir como uma empresa que quebra, mas significa que a população e as suas empresas são condenadas a viver um eterno martírio. E a desigualdade social escala sem precedentes. Basta você olhar para o seu ladinho na Venezuela e aqui na Argentina. E se você tem alguma dúvida de qual será o script deste governo nos próximos meses e também em 2025 e 2026, o governo vai usar qualquer buraco que achar para gastar mais. O grande problema deste governo é esse daqui. É um governo que tem por objetivo aumentar gastos e aumentar impostos para financiar o aumento dos seus próprios gastos. As contas da nossa casa já tiveram momentos muito melhores. Nesse momento a gente está vivenciando
uma fase bem difícil e infelizmente as perspectivas não são das melhores. E se você quer ajuda para os seus investimentos, basta você mandar e-mail para contato@robcorreia.com.br com o seu WhatsApp. Coloque o DDD na frente do número e também o seu nome para que a nossa equipe possa entrar em contato e explicar tudinho como que funciona a nossa consultoria de investimentos. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho encontro marcado com você amanhã, neste mesmo lugar. Fique com Deus, um forte abraço e até lá.